Bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. É um texto longo, por isso fiz aqui um resumo. Se você quiser, pode ler o texto depois. Diz o texto em questão que Jesus com seus discípulos foram à cidade de Gerasa, cidade que ficava ao norte daquilo que hoje é a Jordânia. Lá só existe hoje ruínas daquilo que um dia foi aquela cidade, portanto, uma região de pagãos. Chegando na cidade, Jesus se encontrou com um homem possuído por espíritos maus que morava no cemitério da cidade. Diz o texto que o homem era tão violento e antissocial que ninguém chegava perto dele. Todos fugiam quando ele aparecia. Por essa razão, ele vivia em meio aos túmulos do cemitério. Além de ser agressivo com as pessoas, ainda se feria nas pedras, andava gritando, tamanha a submissão demoníaca em que ele se encontrava. Portanto, uma figura horripilante. Quando aquele miserável viu Jesus, correu e se atirou a seus pés, gritando em alto, suplicando mesmo: "O que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, é o mesmo que dizer eu te suplico. Por Deus, não me atormentes." As forças do mal ficaram abaladas com a presença do mestre ali. E Jesus disse ao espírito impuro: "Sai deste homem, e ainda qual é teu nome?" E ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse daquela região. Diz ainda o texto que havia por ali uma manada de porcos pastando na relva. O espírito mau então pediu a Jesus que o mandasse para os porcos, e Jesus permitiu que fossem. Eles foram e entraram nos porcos, mas os porcos reagiram, saíram correndo e se jogaram no mar, e morreram todos afogados. E isso para dizer que nem os porcos aceitaram o domínio do mal, preferiram morrer afogados. Os que cuidavam dos porcos saíram e foram até a cidade contar aos donos dos porcos. Diz que era mais ou menos 2.000 porcos. Esses vieram verificar o que tinha acontecido e ficaram furiosos com a perda dos porcos. De posse do prejuízo, pediram então a Jesus que fosse embora dali. Quando Jesus estava na barca indo embora, o homem que tinha sido curado pediu para Jesus para ir com ele. Mas Jesus não o aceitou. Pediu que ele fosse para casa, ficar junto com sua família. E de lá, ele então fosse anunciar tudo aquilo que havia acontecido com ele. As misericórdias de Deus que tinha acontecido em favor dele. Foi o que o homem curado acabou fazendo. Agora, liberto do poder do mal, começou a fazer tudo o que Jesus pediu. Tornou-se discípulo do Senhor na sua própria casa, no meio da sua família e no meio daquela região toda. Jesus precisava deixar alguém ali para impedir que as forças do mal voltassem a atacar. Olha só, aqui algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, a presença de Jesus em terras pagãs. Isso significa que o Filho de Deus não veio só para os judeus como queriam eles, veio para todos, inclusive os pagãos. Então é bom lembrar disso. O Filho de Deus, assim como o próprio Deus, Deus é o Pai de todos, e seu Filho veio para todos, para os gregos, para os pagãos, para os judeus, para os católicos, para os evangélicos, para todo mundo, e é bom que a gente aprenda isso. Em terras pagãs, uma outra coisa aparece aí. Estava infestada pelo espírito do mal. Foi o que aquele homem disse a Jesus quando falou o nome dele. Meu nome é Legião, significa que somos muitos. E este reconheceu Jesus. E chamou até filho do Deus Altíssimo. E eu te conjuro, o mesmo que dizer, eu te suplico, não faça nada comigo, me deixa aqui, não me tire dessa região. Ora, forças do mal abaladas com a presença do mestre que agora estava ali. Foi suplicar a Jesus que não fizesse nada contra ele e deixasse ele ali. Só que Jesus não permitiu. Quando ele viu que Jesus não ia permitir, pediu então para se lançar na manada de porcos que estava ali. Jesus permitiu e eles foram. Ao chegar nos porcos, os porcos fugiram e se atiraram no mar e morreram afogados. O que significa isso? Muita gente diz que os porcos são animais possuídos. Não é verdade. Na verdade, os porcos fugiram porque nem eles aceitaram a presença do mal neles. Fugiram, preferiram morrer afogados do que sobre ficar no domínio do mal. Donos dos porcos ficaram furiosos porque perderam ali, tiveram um prejuízo muito grande.
Era preferível ficar com os porcos do que ter ali a presença de Deus, porque com Jesus chegou ali a presença de Deus e o mal foi eliminado. Mas eles preferiram ficar com os bens materiais do que com o próprio Deus. Pediram que Jesus fosse embora. Antes de Jesus ir embora, ou quando ele já estava indo, aquele homem que foi curado por ele, então pediu, me leva contigo, Senhor. Jesus diz, não, você deve ficar aí. Por quê? Eu preciso de você aí. No meio da sua casa, da sua família, com os seus e nesta região, pregando para todos as maravilhas de Deus que aconteceu contigo aqui. Então, uma forma de provar, né, que Deus esteve ali e a presença de Deus afasta para longe a presença do mal. Então, esta é a moral da história. Quer dizer, naquela região de pagãos, Deus foi até lá na presença do Filho amado para libertar aquele povo do cativeiro, né, do espírito mal. E, a partir de então, aquela região teve a oportunidade de conhecer as maravilhas de Deus, a misericórdia de Deus em favor de seu povo. Portanto, meu irmão, minha irmã, fica essa mensagem para hoje. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre amém. Tenha a todos bom dia e boa semana, fique com Deus.